Em se tratando de medidas napoleônicas, nós temos que estudar primeiramente as medidas relacionadas ao período de consulado, que a gente viu na aula passada, que é o que aconteceu de 1799 a 1805, 1804, tá, galera? O que vai acontecer, né? Nesse período a gente tem o Napoleão sendo um cônsul, tá? Ou seja, na teoria ele não é um ditador, ele não é um déspota, ele não é, né, um cara que vai mandar sozinho. A gente sabe que na prática isso está acontecendo sim, tá? Tanto que, né, a gente vai ter aí medidas praticamente decisivas, né, para a França e praticamente todas elas que foram mandadas pelo Napoleão, tá? E aí a gente vai ver então o que ele fez. Basicamente, a gente precisa entender, né, a França nesse período em duas instâncias. A primeira é a instância externa, né, a relação francesa com outros países, e depois a França interna, beleza? A gente vai falar nesse período de consulado muito mais em França interna do que externa. Por quê? Porque o Napoleão ele vai conseguir uma paz externa, porque através de guerras, dominações, né, ele vai entrando nesses territórios e ele vai fazendo acordos, né? O Napoleão é um excelente estrategista, ele é um excelente general, então ele vai conseguir fazer táticas de guerra que vão levar a França a muitas vitórias, né? Ele invadia um território, derrotava aquele povo e ele fazia um acordo com aquele povo. Ou ele colocava um parente no poder lá, ou ele ocupava ele mesmo, né? Então podia ser um território da França ou um território subordinado à França, beleza? O que vai acontecer, né? Por conta dessas vitórias, a gente vai ter uma paz externa entre o período de 1799 e 1804, tá? A gente teve outras coalizões europeias, né? Até a quinta coalizão europeia, mas todas elas perderam para o Napoleão, porque ele era um excelente estrategista e o exército francês era muito bem treinado, né? Lembrando que o exército francês, nessa época, ele estava num novo regime, um regime de ascensão dentro do exército. Se tu quer saber mais detalhes sobre isso, vai lá na Revolução Francesa, na aula de Revolução Francesa, beleza? O que vai acontecer, né? Resolvida a questão externa, estamos com uma paz externa legal, agora a gente tem que arrumar a casa, né? Então a gente tem que arrumar a França, a gente tem que arrumar a situação interna do nosso país, beleza? A primeira medida do Napoleão é resolver a questão política. Então os jacobinos, que tinham sido amplamente perseguidos após o período da ditadura, né, do Robespierre, eles vão ser anistiados. Vocês agora não mais serão perseguidos, né? Agora a França é um só país, a gente não pode, né, ficar perseguindo vocês, né? Aqui, né, ressaltando o sentimento nacionalista, né? Por mais que vocês tenham cometido crimes, né, no passado, por mais que vocês sejam adeptos da teoria do Robespierre, vocês, né, serão anistiados, porque precisamos ter um objetivo em comum, beleza? Porém, o Napoleão, ao mesmo tempo, ele censurou essa galera. Então, eu não vou prender vocês, mas vocês não podem ficar aí, né, propagando ideais de que o Napoleão tem que cair, né? Então, vocês não poderão falar, não poderão divulgar ideais contra Napoleão. Uma forte censura, o que caracteriza muito, né? Uma das principais características de uma ditadura é a censura, tá, galera? Então, como eu quero ser um líder e eu quero mandar em tudo, eu não vou permitir que as outras pessoas falem mal de mim. Beleza? Porque senão uma hora eu vou cair. Então é uma autoproteção, né? Essa questão da censura. Ele vai fazer uma concordata com a Igreja Católica. O Estado francês ainda é laico, né? Ou seja, é um Estado que ainda não possui uma religião oficial, né? Ele dá a liberdade de credo, mas ele não tem uma religião oficial. E, né, ao mesmo tempo, ele vai começar a proteger a Igreja Católica, né? Então, algumas tropas francesas vão ocupar a Itália e algumas tropas francesas vão marchar para Roma para proteger o Papa, beleza? O Napoleão, né, para tentar trazer a Igreja Católica para o seu lado, vai aí adotar o calendário gregoriano, né? Então não existe mais brumário, ternário, caralho, não existe mais, né, nada desses meses esquisitos, né? Agora é normal, janeiro, fevereiro, enfim, né? O calendário gregoriano volta à ativa na França, né? O que vai acontecer, né? Além de ter todas essas medidas, o Napoleão era um cara muito preocupado com a economia, tá? Então ele vai, né, tentar dar uma guinada na questão da Revolução Industrial. Ele vai implementar indústrias, ele vai dar
financiamento para essas indústrias, como o Banco Francês. O Banco Francês foi criado na época do Napoleão, existe até hoje, tá? Esse Banco Francês, ele vai dar crédito. O que é dar crédito? Oferecer empréstimos, oferecer isenções fiscais para as empresas que estão nascendo, para as indústrias que estão nascendo, beleza? Além disso, Napoleão vai criar universidades para influenciar, né, a questão científica e até de engenharia da França para melhorar essa situação. Ele vai também, né, criar os liceus. O que são liceus? São escolas profissionalizantes, beleza? Então, para já trazer esse jovem diretamente para o mercado de trabalho com alguma bagagem, né, com alguma experiência, com algum fundamento, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele vai também criar o franco. O franco é essa moeda que vocês estão vendo aí, né? O franco, ele é a moeda oficial da França de 1802 a 2002, durou 200 anos até o estabelecimento do euro. Antes a França usava o franco, que foi criado na era do Napoleão. Ele gostava de montar nesse cavalo branco aí, tá? E aí o nosso querido Napoleão diziam que ele era muito baixinho. E aqui a gente tem uma das principais universidades, tá? Essa aqui é a Universidade Sorbonne, né? Olha só, galera, Sorbonne, a gente vai falar disso num assunto lá do fim do ano chamado ditadura militar. Uma ala da ditadura militar era chamada Sorbonne, né? Porque era uma ala mais visionária, menos linha dura, tá? Mas isso é assunto pro fim do ano, mas só um paralelo aqui, né, entre assuntos que eu achei interessante trazer para vocês. Além disso, ele vai investir em obras públicas, né? O porquê que investir em obras públicas? Porque isso traz, né, emprego, né? Se você investir na construção civil, as pessoas vão ter um emprego, né? Porque a construção civil precisa de muita gente, né? Quanto mais gente trabalhando, mais pessoas podendo consumir, comprar produtos, maior o mercado consumidor, a tua economia vai fluir de maneira melhor impossível, né? E aí o que vai acontecer? A França vai ter um período de muitas riquezas. Só que não era o suficiente. Não era o suficiente. Ainda assim, o Napoleão gastava muito dinheiro com guerra. E aí, o Napoleão vai acabar vendendo a Louisiana, né? O que era a Louisiana? Hoje em dia, nós sabemos que a Louisiana é só esse estadozinho aqui, beleza? Né? Isso aqui parece uma botinha, ó, uma botina, né? O que acontece? Na época, a Louisiana era todo esse verde, né? E o Napoleão vendeu por incríveis 3 milhões de francos, né? Que não era nada, né? Comparado ao dinheiro atual, né? Não era nada. Foi bem barata a venda da Louisiana, tá, galera? O Napoleão também vai fazer uma expedição ao Haiti, pelo menos ele não, né? Mas ele não. Ele não vai fazer a expedição, mas ele vai mandar pessoas para ir ao Haiti, né? Para revogar o fim da escravidão que tinha acontecido durante a Revolução Francesa e o fim da liberdade dos haitianos. Né, que o Haiti tinha proclamado a própria república, né, tinha proclamado ali uma independência, né, só que o Haiti vai vencer, olha só que loucura, né, a gente vai ter aí uma resistência haitiana e a França vai voltar, né, mais pobre para casa e voltar frustrada para casa porque não conseguiu retomar as atividades no Haiti. O Napoleão também vai fazer algo sensacional no âmbito jurídico, tá, que é o Código Civil Napoleônico de 1804. Esse Código Civil, ele é muito bom, né, pra gente estudar. Por quê? Porque ele é um código civil que ele traz muitas coisas, ele é um compêndio de outros códigos. O Corpus Juris Civilis lá do Justiniano, né, pra quem viu aí Império Bizantino, dá uma olhada aí na aula de Império Bizantino, tem aí no canal. O direito romano também tem aula no canal. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão tá lá em Revolução Francesa, beleza? Então ele vai juntar todos esses códigos, os melhores códigos da época, em um só, além de escrever, é claro, outras leis, né? E aí, isso daí vai ser a base do Código Civil do mundo contemporâneo, né, cara? Até hoje, né, se pá, tu tem alguma referência do Código Civil Napoleônico quando tu fizer direito, tá? A gente vai ter essas normas baseadas nos princípios iluministas e burgueses, e é claro, né, se a gente tem, né, essa valorização dos princípios burgueses, é óbvio que vai valorizar a propriedade privada. E esse Código Civil valoriza muito a propriedade privada. Beleza, galera? Essa foi a aula de medidas do consulado, né? Vai para a próxima aula que a gente vai falar do Império Napoleônico. Vejo você lá. Ó.